Muito bem, queridos, nós estamos aqui para tentar terminar o capítulo 15 da primeira carta aos Coríntios, e nós vimos ali até o versículo 27 e 28, e agora nós vamos para o 29, que traz uma daquelas passagens em que não há uma explicação adequada. Até hoje não se produziu nada sobre ela que trouxesse uma definição e que ninguém mais discutisse, né? Então vamos lá. De outra maneira que farão preste atenção, os que, e não nós, os que se batizam pelos mortos. Se absolutamente os mortos não ressuscitam, por que se batizam eles então pelos mortos? É complicado. Tem algum ponto na Bíblia que nos autoriza a batizar por pessoas que já morreram e não foram batizadas, então nós batizamos ela no... Não, não tem. Essa é uma pergunta que você tem que fazer para o texto. Além desse momento aqui, existe algum ponto dentro da Bíblia que você teria autorização para juntar isso com outro texto e criar então uma prática e entender que era uma prática? Não, não tem em nenhum momento. O que nós temos é alguns relatos históricos que mostram que pagãos tinham essas práticas. Pagãos tinham essas práticas no sentido de que pessoas que estavam ali em débito com seus deuses, então morriam e eram feitos então rituais, mais ou menos semelhante como os católicos fazem com as suas missas de sétimo dia, 30º dia e de ano, né? São missas que eles tentam trazer assim àqueles que já foram um certo benefício espiritual daqueles que estão vivos para alcançar aqueles que estão lá, numa clara e evidente e total confrontação com a verdade que diz que a minha salvação, a sua salvação, nós a recebemos quando aceitamos a obra de Cristo na nossa vida. João 3,36 avisa: os que receberam, salvos. Os que não receberam, os que não aceitaram, estão condenados. Não significa, eles não têm nenhum tipo de trabalho que você possa fazer que possa trazê-los então para a presença de Deus depois que eles morreram. Isso a Bíblia trabalha com muita clareza. Então, seria conflitante demais se nós pegássemos isso aqui e entendêssemos que Paulo estava defendendo essa prática. Na verdade, ele está usando um argumento, e uma das explicações, a que mais me satisfaz, eu não vou perder tempo com as outras, porque eu acho que todas elas são meia... Sabe aqueles negócios que você tenta dar uma ajeitadinha, uma jambrada na situação, para tentar passar por cima e não perder muito tempo? Essa que eu ouvi recentemente, confirmando algo que eu tinha ouvido há muito tempo atrás, de um homem também que tem conhecimento profundo da palavra de Deus, me satisfaz, que é a seguinte: é como se Paulo estivesse falando assim, olha, o assunto aqui é ressurreição, não é? Então eu estou falando com vocês o tempo todo sobre ressurreição. Vocês não têm vergonha que outros, aqueles, ou seja, outros que não têm a nossa fé, que não têm a ação do Espírito Santo, que não têm o Evangelho, porque aqui já se mostrava, os Evangelhos já tinham corrido às igrejas. Essas pessoas que não têm esse tipo de informação, não estão dentro daqueles que estão salvos por Cristo Jesus, eles creem na ressurreição, tanto que eles se batizam pelos mortos deles, crendo ali com aquelas divindades que eles acreditam, que eles compreendem que sejam seus deuses, vão receber aquilo lá para beneficiar quem já esteja morto, porque eles têm a compreensão e o entendimento que haverá uma ressurreição. Então, se aqueles que não têm o Evangelho, aqueles que não conhecem a palavra de Deus como eu ensinei para vocês, creem nisso, por que vocês, que foram instruídos no Evangelho, que foram ensinados sobre essa verdade inquestionável, que sem ressurreição a nossa fé é vã e não serve para nada, como é que vocês estão desenvolvendo uma teologia nova de que Jesus não ressuscitou? E aí ele vai trabalhando essa questão e mostrando aqui com muita clareza para nós que a ressurreição é algo que nós temos que trabalhar como algo definido no nosso coração. E ele usa um exemplo aqui dele, né? No verso 30. Porque estamos nós também a toda hora em perigo. E aí ele mostra as coisas que ele passou. Inclusive ele foi apedrejado algumas vezes, ele não menciona aqui, mas ele fala de ter sido entregue às feras em Éfeso. Talvez ele tenha sido colocado numa arena para ser comido ali por alguns animais e acabou escapando, né? Ele era perseguido o tempo todo. Então, o que Paulo diz aqui, se nós lermos aqui até o verso
o 32, ó. Se como homem combati com feras em Éfeso, que proveito há isso, se os mortos não ressuscitam? Ou seja, vocês acham que se eu não tivesse a convicção da ressurreição, eu ia me pegar com fera, eu ia aceitar ser apedrejado, preso, acusado de várias coisas que eu tenho sido por conta do evangelho? Que evangelho é esse? Que eu não tenho nenhum tipo de esperança na eternidade? Eu vou me permitir ser apedrejado e passar por todas essas dificuldades se eu não cresce que um dia eu estarei na glória com o Pai? E assim foi com todos os apóstolos, né? Com exceção de João, nenhum teve morte que não fosse violenta ou uma morte que fosse ali fruto da firmeza deles com relação à fé. Todos eles foram mortos. Tiago foi o primeiro, né? Herodes passou a espada no pescoção dele. Por quê? Porque ele não negou a Cristo Jesus. Certo? Então o que Paulo está falando? Como é que vocês querem vir fazer parte de uma igreja, de uma confissão de fé, aonde os seus líderes passam pelo que eu passo? E na sequência, daqui a uns anos, 7, 8 anos, Paulo vai morrer. Também vai ter a cabeça cortada. Assim como Pedro, que vai ser crucificado. E todos os outros deles faleceram ali. Então, nós vemos nesse intervalo aqui essa verdade. Até o verso 34, ele falando sobre isso. Vigiai justamente e não pequeis, porque alguns ainda não têm conhecimento de Deus, digo para a vergonha de vocês. Então ele está falando aqui, está vendo? Digo para a vergonha de vocês. Como ali no verso 30 ele diz, né? E eu entendo que tem uma relação aqui. É vergonha de vocês não conhecer essa verdade. E aí ele vai tratar de um outro assunto. Como é que vai ser o corpo, aquele que ressuscita? Daí ele fala: mas alguém dirá, como ressuscitará os mortos e com que corpo virão? E ele diz: insensato, o que tu semeias não é vivificado se primeiro não morrer? E então ele trabalha desse versículo aqui até mais ou menos o 49, até o 50, desse verso 35 até o 50, ele trabalha a seguinte questão. Você vai ler ali e você vai compreender. Primeiro, o trigo, ele pensa aqui na palavra original, se não me engano, é trigo. O trigo, quando você planta, é uma semente viva. Você joga no solo, a água vem, ele apodrece e aí nasce a planta. Tem que morrer para viver. Tem que morrer aquela sementinha para se tornar uma planta bonita, gloriosa. A minha vida e a sua também tem essa mesma característica. Eu vou falar bem pertinho, tem a mesma característica. Você tem que morrer para então ser ali glorificado por Deus com um corpo novo. E aí Paulo fala, o que é corruptível vai se tornar incorruptível. Aquilo que não prestava vai ser arrancado e vai permanecer aquilo que é para a honra e glória do Senhor. Então a morte vai nos propiciar um novo corpo. Vocês lembram do detalhe? Quando os 11 apóstolos estão reunidos e Jesus aparece, aquele momento que ele fala para Tomé, que era um incrédulo, toque aqui para ver se as feridas não são as minhas, e daí diz, bendito é aqueles que crerão sem terem visto, né? Dando uma chacoalhada em Tomé. Você está crendo porque você está vendo as minhas feridas, mas benditos são os que crerão sem ver. Ô glória, Jesus estava falando de mim. E estava falando de você também. Opa, caiu o telefone aqui. E Jesus estava falando de você também. O pastor não quis colocar o... Então atrapalhou um pouquinho. Mas eu não vou cortar o vídeo todo por causa dessa palhaçada aqui não, tá bom? Então, para repetir. Quando Jesus disse, bem-aventurado aqueles que crerem sem ver, ele estava falando de você. Ele estava falando de mim. Glórias a Deus, né? Nosso Deus, ele várias vezes vai fazer menção à minha vida e à sua vida, naquilo que ele sabia que nós viveríamos como seu servo. Tá certo? Então, até o verso 50 você vai ver isso aí. E ele informa também que nós teremos uma transformação da condição terrena nossa numa condição espiritual. Assim como veio Adão, que era carne, também veio Adão, o segundo Adão, que é Cristo Jesus, mas que qual que é a marca principal de Cristo Jesus? O espiritual.
aquilo que vai nos levar à presença de Jesus, do Senhor Deus, que busca adoradores que o adorem em espírito e verdade. Então essa transformação do nosso corpo para um corpo glorificado é algo que tem toda a lógica do mundo, se você olhar que esse corpo nosso ele tem uma origem no primeiro Adão. Porém, esse segundo corpo que nós receberemos será como aquele de Jesus, que quando eu derrubei o telefone aqui, eu esqueci de mostrar para você. Vocês lembram que ele entrou, ninguém abriu a porta, ele entrou, né? Ele passou pelas paredes, um corpo glorificado, né? Então eu não sei como é que se nós vamos receber esse poder lá no céu, né? Acho que não vai ter problema, porque ninguém vai estar fazendo coisa errada, você vai poder entrar e sair de todo lugar, que você não vai criar nenhum tipo de embaraço, né? Não vai ter fofoca lá, porque ninguém vai mentir, ninguém vai trair, ninguém vai falar mal dos outros, né? Então você pode entrar e sair de qualquer lugar se a pessoa está esperando ou não. Amém? Isso aí é a colocação que nós temos de Paulo sobre isso aí. E ele encerra esse momento, tenho 3 minutos para encerrar, senão o vídeo não cabe no YouTube, ele falando do fim do poder da morte. Quando morreu meu sobrinho em 2009, eu preguei no cemitério, eu li o versículo 54 até o verso 58, preguei para aquelas pessoas. Houveram várias conversões naquela cidade, naquela semana, inclusive um culto que nós fizemos na noite depois do enterro, com muita chuva, mas chuva mesmo. 3 dezenas ou mais de pessoas encontraram ali com Cristo naquela noite. Tomara que tenham perseguido esse caminho, buscado esse caminho, aprendido com esse caminho e estejam hoje firmados no Senhor. Mas aqui, Paulo faz um cântico. Ô morte, cadê o teu poder? Ô morte, cadê a tua força? Pecado, onde é que você consegue dominar a minha vida? Cristo acabou com tudo isso, né? Ele usa aqui, onde está a morte, o teu aguilhão? Onde está o inferno, a tua vitória? Aguilhão são algemas, são aquilo que nos prendem. Então, linda passagem, linda ministração do capítulo 15, né? Paulo termina ele fazendo um hino à ressurreição, um hino à vitória de Cristo. Que você possa fazer disso a força da tua vida e do teu cristianismo, tá bom? Ele termina aqui, ó. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes. Constante no quê? No conhecimento, na prática da palavra do Senhor, no amor, nos dons, buscando os dons para que eles produzam frutos. E aí então, a minha vida e a sua vida vai ter sido perfeitamente agradável a Deus. Não será em vão o nosso trabalho no Senhor. Tá bom? É isso aí, queridos. Mais uma vez, eu voltarei para terminar o capítulo 16.